Redes milionárias que batem meta todo mês e crescem têm 3 características em comum. E essas 3 características são possíveis de serem copiadas por qualquer loja. A questão é que o empresário precisa parar de se preocupar com a concorrência, porque se preocupar com a concorrência não ajuda em nada. E tem que passar a estudar a concorrência, entender os pontos fortes e fracos, entender as fragilidades da concorrência e em cima disso montar a sua estratégia. Concorrente pode ajudar a crescer? Pode ajudar pra caramba. Vou contar a história de como a Casas Bahia ajudou a rede onde eu era gerente de marketing a crescer 20%. Ou seja, quando a Casas Bahia entrou no nosso mercado com a estratégia certa, a gente cresceu 20% a venda com o maior concorrente do Brasil. Ah, que meu concorrente é desleal. Claro que o teu concorrente é desleal. Essa é a função da concorrência, te jantar, tomar o teu mercado. Então para de reclamar do concorrente. Fala, lojista, seja bem-vindo ao podcast Rede Milionária. Eu sou o Dino Gueno. E eu sou a Amanda Guimarães. E nesse podcast você vai saber como redes de loja milionárias batem metas e crescem todos os meses. Qual será que é o segredo? E o que você pode aprender com as maiores redes de loja do Brasil e do mundo para você poder aplicar na sua rede de loja e assim não só bater metas, mas crescer, faturar o próximo milhão. Ó, já deixar aqui um pedido especial para você que está assistindo a gente aqui no YouTube. Lembra de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo, ó, tem um botãozinho, inscreva-se e também já ativar as notificações no sininho. E lembre-se também de seguir a gente no Instagram, @DinoGueno e @Mentoria Rede Milionária. E se você quer ouvir a gente no Spotify, não só esse episódio, mas todos os demais anteriores e os próximos que estão por vir, você pode seguir a gente também no Spotify. É só dar uma busca lá no Spotify Dino Gueno ou clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Combinado? Muito bem. Amandinha, é bom bater meta, né? Ah, é muito bom. Eu gosto. O que acontece quando a gente bate meta aqui na empresa? A gente ganha mais. Ganha mais dinheiros. Mais dinheiros. Mais money. Ó, uma coisa aqui, um exemplo, né? Aqui na Rede Milionária a gente tem uma meta, a meta 1, a meta 2, a meta 3, né? Se a gente atingir a meta 3 do ano, e a gente deve atingir a meta 3 esse ano, que é uma meta bem ousada de crescimento, que é crescer 4 vezes o que a gente vendeu ano passado, a equipe vai ganhar junto, obviamente, né? Ganhando 14º, 15º e 16º salário. Então, é muito importante que um dos elementos aí de tração é você realmente distribuir com a tua equipe as conquistas, né? Que aí você faz com que não só o time comercial ele já fica mais tarado para bater meta, né? O time comercial já fica muito mais disposto a bater meta porque ele ganha pela produtividade, ganha pela venda. Mas aí, os colaboradores das outras áreas que são fundamentais, como entrega, né, produto, marketing, logística, caixa, administrativo, financeiro, nem sempre estão tão conectados com a meta do dia a dia, apesar de estarem comprometidos com a venda, e é importante que eles também sintam esse desejo de bater meta, esse desejo de crescer da empresa, né? Muito bem! Vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo especial e, inclusive, esse é um tema que o pessoal pediu no nosso Instagram, né, Amanda? Foi um tema exclusivo pedido lá na caixinha de perguntas, né? Que é como uma rede pode bater metas de crescimento todo mês. É possível fazer isso, Dino? É possível, desde que essa rede tenha alguns elementos. Eu vou te falar quais são, né? Então, o que faz uma rede de lojas bater metas e crescer todo mês? Primeiro, ela ter um posicionamento milionário, que é um posicionamento competitivo, ter um posicionamento, quer dizer, a maneira como você quer ser lembrada pelos clientes, como você se diferencia da concorrência e para qual cliente você está direcionado, é a clareza do público-alvo, né? Existe uma máxima que fala que quem tudo quer, nada tem, ou seja, se eu quero vender para todo mundo, ser bom para todo mundo, eu não sou bom para ninguém. Então, primeiro pilar, claro, é ter um posicionamento milionário, o segundo é ter um calendário milionário, uma programação de marketing e vendas que faça ter tração todo mês, que faça todo santo dia eu ter uma campanha de marketing boa para atrair clientes novos, para reativar clientes antigos, mas também para energizar o meu cliente interno, que é o meu vendedor. Terceiro pilar é ter uma expansão de canais pelo digital, ou seja, eu utilizar o WhatsApp, eu utilizar o e-commerce, eu utilizar o marketplace para expandir o meu mercado muito além da minha loja. O quarto pilar é eu ter um time milionário, ou seja, um time que está disposto a bater metas todos os meses, um time que tem conhecimento, habilidades e atitudes para de fato alcançar o extraordinário, fazer além do pedido, fazer além do combinado e
crescer junto com a empresa. E o quinto, ter um sortimento milionário, quer dizer, para bater metas do mês eu preciso ter, obviamente, um estoque regulado, nem de mais, nem de menos, né? Onde não faltem novidades, onde não faltem os produtos mais vendidos, mas onde também não tem aquele monte de produto encalhado que fica travando o caixa da empresa. Ou seja, para bater meta todos os meses, para crescer eu preciso ter esses 5 pilares rodando direitinho na nossa empresa e nós vamos mostrar como fazer isso na prática nesse podcast hoje. Bacana, Dino. Então eu vou iniciar fazendo uma pergunta para você, que é as perguntas que a gente tem, obviamente, né, na nossa caixinha de perguntas. Muitos empresários, eles têm muita dificuldade de bater metas todos os meses. Por quê? Bom, eu penso que tem alguns motivos que levam lojas a não baterem metas todos os meses, não crescerem sua venda. O primeiro é não ter as metas corretas, trabalhando apenas com uma meta. Muitos empresários não trabalham com uma meta pessimista, uma conservadora e uma otimista. E por que é importante ter 3 metas? Por que é importante trabalhar com 3 cenários? Porque existem fatores numa empresa que você controla e outros que você não controla. O clima você não controla, o concorrente você não controla, o mercado você não controla, o cliente você não controla. Então, muitas vezes a gente empreende um esforço de marketing para fazer uma rede de lojas vender, mas o mercado pode responder super bem, o cliente pode responder bem, aquele mês pode voar ou pode ser um mês um pouco mais difícil. Se eu estiver trabalhando só com uma meta, eu vou ter uma grande frustração, eu não vou conseguir regular a minha verba de marketing, eu vou desestimular o meu time, né? E aí mês após mês cometendo esse erro, eu vou desestruturando a confiança da minha equipe em metas. Outro motivo pelo qual muitas empresas não batem meta é não ter um time suficientemente preparado para isso. E as pessoas precisam de conhecimentos, quer dizer, como bater a meta, como alcançar a meta, como fazer uma boa venda, a habilidade, que é a prática de fazer isso, quer dizer, eu sei como e eu sei também o fazer, né? Eu tenho a prática, eu tenho o ensaio, eu tenho o dia a dia preparando para aquilo, para colocar aquele conhecimento em prática, e a atitude, que é a vontade de bater meta, é o desejo, é o tesão de fazer aquilo, é o brilho no olho, né? Aquele primeiro dia de trabalho, que você tá assim doido, como é que você mantém isso no dia a dia, né? Então, eu preciso ter um time que tenha conhecimentos, habilidades e atitudes para fazer isso. E na prática, Amanda, como é que uma rede de lojas consegue ter isso? Eu vou trazer o exemplo aqui do Ricali, né, que é o nosso mentorado, que está na mentoria Rede Milionária e que tem 16 lojas Óticas Carol lá em Juiz de Fora e região em Minas Gerais. O Ricali consegue fazer isso porque ele implementou uma rotina de reuniões logo na segunda-feira, no primeiro horário com os gerentes de loja. Então, nessa segunda-feira, o Ricali e o supervisor se reúnem online com todos os gerentes das 16 lojas. Revisa como as lojas estão na meta, revisa os pontos fortes e fracos daquele mês, revisa quanto falta para bater a meta do mês, revisa as campanhas de marketing da semana, mantém todo mundo na mesma página. Assim, os gerentes, depois dessa reunião, fazem a reunião, às vezes na segunda-feira, às vezes na terça, com as suas lojas. Ou seja, o dono fala e o supervisor falam com 16 lojas falam com todas as suas equipes, né? E eles fazem o mesmo alinhamento. Como é que aquela loja está na meta do mês? Quanto falta para bater a meta? Quais são os pontos fortes e fracos daquele mês? Quais são as oportunidades que a equipe está deixando de alcançar? Quais são os bons exemplos da loja? Qual é a próxima campanha de marketing? Ou seja, tem aquele baita alinhamento, né? Então você prepara as pessoas e dá ritmo para as pessoas. Faz o método Kumbuka, que é gratuito, que basicamente cada colaborador ali puxa um papelzinho com um produto e tem que vender para a equipe esse produto. Então isso força o colaborador a se preparar, a conhecer os produtos da Kumbuka daquela semana. Então você tem esse misto de motivação, direcionamento, técnica, conhecimento de produto, conhecimento de negociação, e dessa forma você tem uma equipe muito mais disposta a entregar as metas. Um outro motivo pelo qual lojas não batem suas metas, não atingem suas metas, é ter um marketing fraco. Né? Tem um marketing que faz só o feijão com arroz, o papai e mamãe. E a gente sabe que marketing tem que ter ousadia, marketing tem que ter, tem que criar movimentos de impacto. Né? Marketing tem que fazer aquele tipo de abordagem que o cliente fala, opa, peraí, que parada é essa? O que está acontecendo? Né? O que essa loja está fazendo aí de tanto barulho? Né? Que promoção é essa? Que ação é essa? Né? O marketing tem que criar desejo. Não pode ser aquela propaganda, feijão com arroz, é o melhor atendimento, vem aqui nas óticas. Não, é o seguinte, meu amigo, a gente vai fazer uma ação aqui que acontece só uma vez por ano. Você perdeu nesse final de semana, você vai perder dinheiro. E eu vou te mostrar por que você vai perder dinheiro. Quer ver? Na concorrência isso aqui custa X. Aqui normalmente custa Y. Só que só nesse final de semana, além de você pagar um pouquinho menos, você ainda vai ter uma condição assim assado, vai concorrer a um
prêmio. Uau, que massa, tudo isso. Não, peraí, me fala um pouquinho mais, né? Me conta um pouquinho mais. Ou seja, eu preciso ter um marketing ousado, eu preciso ter um marketing mais estruturado, né? Tem um exemplo muito legal lá na mentoria também, que é do Lojão da Construção, do nosso amigo André. O André Negrão, ele tem segunda geração, tá à frente de um negócio incrível, que é o Lojão da Construção, que mês após mês eles não só batem metas, mas eles atropelam as metas, né? Em maio agora, eles superaram a meta 3, ou seja, a maior meta, eles fizeram mais do que a maior meta. Eles fizeram um recorde de vendas histórico na empresa, né? Passaram aí a casa dos 2 milhões mensais, que eles nunca tinham feito isso, e de uma maneira muito interessante, porque mês após mês eles vêm crescendo. E eu lembro quando o André chegou na mentoria, uma das reclamações é que ele já fazia marketing, ele achava que ele já fazia bem feito, ele achava que ele já fazia muito, ele achava que ele já fazia alinhado. Agora, quando a gente começou a entender os pontos de melhoria que ele tinha, né, porque é isso que a gente faz quando uma pessoa entra na mentoria, faz um diagnóstico, define um plano de ação, define os planos de melhoria, é que ele tinha uma venda muito grande só de produto de promoção. Ele fazia uma boa propaganda, mas ele só vendia promoção. Ele fazia propaganda, mas ele só vendia produto sem margem. Ele falava, não dá, a conta não fecha, eu preciso de ajuda, porque eu quero vender volume, mas quero vender com resultado. E aí o negócio foi bacana, que a gente começou a fazer campanhas muito bem sucedidas com ele, elaborar, planejar, definir campanhas bem sucedidas e com margem, né? Ele começou a vender mais, no caso material de construção, acabamentos, né? Produtos que trazem dentro do escopo do material de construção, produtos que trazem muito mais margem, produtos que trazem muito mais lucro, né, como acabamentos, elétrica, alguns itens de decoração, alguns itens especiais, algumas louças e metais mais premium. Dessa forma ele conseguiu alcançar um excelente volume e fazer recorde de vendas com muito mais resultado. Então isso você alcança com marketing certo, né? Outro motivo que leva lojas a não baterem suas metas de vendas é a falta de gestão comercial, é a falta de um líder, né, ali na venda. Porque venda é ritmo. No varejo, venda é ritmo. Se não tem um líder, se não tem um gestor dando ritmo para a equipe perde o ritmo e vai no ritmo dela. E você sabe que nós, seres humanos, somos por natureza buscadores de conforto, né? A nossa mente, o nosso cérebro, ele fica o tempo todo buscando uma posição confortável. Eu, por exemplo, sou igualzinho, né? Se eu não tenho um personal trainer de manhã, eu falo, não, você consegue mais uma. Não, vai. Eu falo, não consigo. Ele fala, vai que dá. Vai, eu tô aqui pra te ajudar. Aí ele finge que ele bota a mão, não bota a mão porra nenhuma. Ele só finge que ele bota a mão e ali eu, mais uma eu consigo. E é naquela mais que eu faço é que eu ganho musculatura, naquela mais que eu faço eu ganho condicionamento. Não é fazendo o que eu faço normalmente sozinho, é fazendo aquilo que eu faço com ajuda, né? Aqui na empresa a gente tem um sócio que é o Leandro, que é um cara muito ousado, né? Então às vezes a gente acha, será que vai conseguir? Será que vai funcionar? E o Leandro, não, o que a gente precisa para fazer o dobro, né? Aquilo que eu faço com os alunos, ele faz aqui na empresa, né? O que eu preciso para fazer o dobro de faturamento? Né? Essa pergunta, aquela pergunta incômoda, aquela pergunta, né? E esse é o papel do gestor de vendas, esse é o papel do líder de vendas, esse é o papel do mentor, né? Então, do jeito que é importante que o empresário tenha o seu mentor para provocar, para fazer essas perguntas, para fazer tirar da zona de conforto, o empresário também precisa tirar os seus gestores da zona de conforto. E os gestores precisam tirar os vendedores da zona de conforto. Mas não é só com papo de motivação, não. É com técnica, é com planejamento, é com ação, é com estratégia, sabe? Então, esses são os principais motivos pelos quais muitas lojas não batem suas metas. Faltam esses elementos nessas lojas. E você acha que realmente é possível crescer a venda de uma rede de lojas todo mês? Eu penso que sim, até porque uma rede de lojas que não está crescendo, ela está morrendo. Uma rede de lojas que não cresce, morre. Então, não é uma questão, não é uma opção crescer. É uma questão de sobrevivência. Até porque, a gente tem inflação e aumento de preços. Sim. Então, se você não está crescendo a tua venda, você já está vendendo menos que os anos anteriores, porque você teve ali uma inflação que já corrigiu, né, esse valor que você está apurando. Segundo, que não faz sentido. A função de uma empresa é crescer, evoluir, não é vender a mesma coisa que os anos anteriores. Então, tem que vender. Agora, vai vender com as mesmas estratégias? É bem provável que não. Todos os anos eu preciso incrementar novas estratégias. Todos os anos eu preciso atualizar. Todos os anos eu preciso fazer algumas ações diferentes do que nos anos anteriores para eu conseguir resultados diferentes, né? Há uma frase atribuída a Einstein, eu não sei se é dele, sinceramente, imagino que nem seja, né? Mas é muito famosa, circula na internet, atribuída a Einstein, que fala que a maior loucura que tem
é você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então, não faz nenhum sentido eu achar que eu vou fazer um mês melhor, que eu vou crescer a venda fazendo a mesma coisa. E aí você vê o papel, né, Amanda, das atualizações, né, do empresário buscar atualização, buscar uma mentoria, buscar um curso, buscar uma imersão, né, buscar uma atualização, buscar uma boa leitura, buscar um ambiente onde ele pode trocar com outros empresários. Porque ali ele vai trazer uma atualização para a vida dele, para a visão dele, para a gestão dele, que vai ser mandatória para ele superar as metas de vendas dos próximos meses, dos próximos períodos. Bacana. Tá em constante evolução sempre, né, Dino? É porque a venda, Amanda, no final das contas, ela é resultado de processos bem feitos, né? Então, se eu tenho uma estratégia mediana e essa estratégia é liderada por um gestor mediano de loja, e é executada por um time mediano, que não evoluiu, o resultado vai ser qual? Mediano, medíocre. Para eu ter um resultado acima da média, para eu ter um resultado de alta performance, eu vou precisar de uma estratégia de mais performance, eu vou precisar de líderes de mais alta performance e eu vou precisar que esses líderes inspirem esses times a serem de mais alta performance. Ou seja, é toda uma cadeia de evolução que começa em quem? No empresário. Sempre no empresário, líder, né? No líder. Exatamente. E o que essas lojas que batem meta todo mês têm em comum? As lojas que batem meta todo mês têm alguns elementos em comum. O primeiro deles é um bom plano de metas e objetivos bem claros, tanto anual como semestral, mensal, semanal e diário. Então, o conjunto de dias bem executados leva a um mês de sucesso. O conjunto de meses bem executados leva a um ano de sucesso numa rede de lojas. Então, metas bem construídas, com cenários pessimista, otimista e também conservadora, né? Entre eles ali. Por quê? Porque você pode navegar por metas à medida que o mercado vai se apresentando e à medida que as próprias condições da empresa vão se apresentando. Porque às vezes o mercado tá bom, mas a empresa tá sem caixa, né? Às vezes a empresa tá com caixa, mas o mercado não tá tão aquecido. Então, você vai navegando entre essas metas para você escolher e poder tomar decisões mais inteligentes ao longo do caminho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter uma boa programação, uma programação arrojada de marketing e vendas. É você ter um calendário milionário, né, que é o que na rede milionária a gente chama de calendário milionário, é uma programação de marketing e vendas detalhada, onde eu vou desenhar como eu vou atingir aquela meta. Então, se eu tenho lá uma meta de 2 milhões, 3 milhões para aquele mês, ou 10 milhões, ou 100 milhões, a pergunta é, o que eu vou ter que fazer para chegar naquela meta? Quantas vendas eu tenho que fazer? Quantos clientes eu tenho que atingir? Para isso, quantos clientes vão precisar ser impactados pelas minhas campanhas? Qual é o poder das minhas campanhas? Qual vai ser a promessa, a oferta? Qual vai ser o tema? Qual vai ser o produto da mídia? Né? Essa construção de ações que vão impactar clientes novos e vão atrair clientes novos, mas também que vão reativar clientes antigos no dia a dia, é que vai trazer para a gente essa resposta. Né? Um terceiro ponto que essas lojas têm em comum é um time milionário. É um time capaz de fazer o seu melhor para alcançar as estrelas, para alcançar resultados extraordinários por meio de recompensas, por meio de aprendizado, por meio de alegria, por estar num ambiente bom, de uma loja bacana, por meio de uma liderança inspiradora, né? Essa liderança que tira das pessoas o que elas têm de melhor. As pessoas também têm em comum a clareza das suas funções, das suas entregas, né? O que elas têm que entregar ao final do dia, quais são suas metas, seus objetivos individuais, né? Então, ter um time milionário é também uma condição que essas lojas aqui que batem meta têm em comum. Por fim, essas lojas que batem meta têm em comum uma compra muito, muito profissional, né? Por trás delas existe um processo com planejamento de compras, onde se estudam e se acompanham os produtos mais vendidos, onde tem muita inserção de novidade, ou seja, sempre ciclos de lançamentos e inserção de novos produtos, onde produtos muito antigos são alvo de ação de marketing para não ficarem pesando no estoque ou enfeiando loja. Né? Então, existem algumas características em comum com essas lojas. E, coincidentemente, são características que a gente também trabalha na rede milionária, né? São competências que nós desenvolvemos em redes de loja que crescem. Um exemplo perfeito disso é a rede Supimpa Calçados, que está na nossa mentoria Rede Milionária, né? Que foi fundada pela Rita
e que hoje tem os filhos Raul e Murilo à frente da gestão e que passaram nos últimos meses a aplicar esses pilares, a aplicar essa metodologia. E no começo eles tinham uma problemática também, assim como o André, que é vender muito produto de promoção com pouca margem, né? Tem que dar muito desconto para vender. E quando eles passaram a aplicar esses pontos que eu acabei de comentar, o que aconteceu? Claro que teve resistência de alguns vendedores, é claro que teve resistência de alguns gerentes, mas aos poucos eles foram trabalhando e mostrando o caminho, mostrando o que cada colaborador iria ganhar com aquela nova metodologia, mostrando que cada trabalhador, que cada colaborador iria ganhar no seu dia a dia, não só em ganhos financeiros, mas em ter mais conversão, ter um atendimento melhor, que traria mais leveza para o dia a dia. E o que eles conseguiram foram alguns meses com um recorde de vendas. Agora mesmo em maio, fizeram um Natal em maio, né? Superaram a venda de Natal do ano passado nas lojas em pleno maio, né? Que já era um mês bom, mas não era o melhor mês e se tornou o melhor mês da história deles. E vão inaugurar agora uma loja nova, numa cidade maior, que é Francisco Beltrão, ou seja, estão dando passos ousados, passaram a acreditar, a sonhar mais. Então, você vê, quando uma loja bate meta todos os meses e cresce, isso encoraja o empreendedor, isso encoraja o empresário a fazer mais, a fazer melhor, a expandir, a ir para uma cidade maior, a fazer um investimento mais robusto, porque ele está confiante, né? Ele está confiante que ele tem minimamente uma previsibilidade de vendas, né? Ele tem uma confiança na gestão, no método dele, ele sabe que ele pode crescer. É bacana saber essas coisas, né? Principalmente porque o empresário que assiste aqui e percebe que ele não tá batendo meta, ele tá fazendo alguma coisa de errado. Então ele tem que procurar saber o que é que ele tá fazendo de errado para que ele comece a bater as suas metas e comece a sonhar mais alto, né? Sem dúvida. E olhando principalmente para aquilo que ele pode controlar, né? Porque quando alguns empresários não batem metas, normalmente uma parte desses empresários coloca a culpa fora, né? Naquilo que não pode controlar. Sim. Então não estou crescendo porque a economia do país estagnou. Eu não estou crescendo porque eu tenho muita concorrência. Eu não estou crescendo porque é difícil contratar. Eu não estou crescendo porque o concorrente está queimando preço. Eu não estou crescendo por causa da internet. Ou seja, eu coloco a culpa sempre naquilo que eu não posso controlar. Quando, na verdade, realmente essas questões todas impactam. Sim. Porém, elas não são determinantes. Elas são condições ambientais, é do ambiente. Eu não controlo. Elas impactam, mas não determinam. O que determina? Todas as outras questões que eu controlo, né? Então eu controlo como é que está o processo de venda, eu controlo como é que estão as campanhas de marketing, eu controlo o meu estoque, eu controlo o meu ambiente de loja, eu controlo quem fica e quem não fica no meu grupo, né? no meu time. Sim. Eu controlo as campanhas de incentivo para o time de vendas, eu controlo as dinâmicas de loja. Então existem muitas variáveis que estão no meu controle e que às vezes elas são esquecidas ou são deixadas de lado porque eu estou olhando para coisas que eu não controlo, né? Isso é bem interessante. Então o nosso convite é que você comece a olhar, empresário, para aquilo que você controla, para aquilo que está no teu controle, para aquilo que faz o teu negócio de fato crescer e que você pode agir, né? Você não pode agir para mudar o clima. Você não vai fazer um inverno em pleno verão porque você quer vender roupa de inverno. Você não vai mudar a política econômica e fiscal do país porque você quer, né? Você não vai conseguir fazer uma geração absurda de empregos porque você quer que as pessoas tenham mais emprego e mais renda. Agora, você consegue controlar um monte de coisa que está aí na tua empresa que a gente acabou de citar aqui. Então, plano de ação depois desse podcast, tá? Em cima daquilo que você pode de fato melhorar, aquilo que você pode de fato aplicar na tua empresa para faturar o próximo milhão, para bater essas metas, né? E trazer essa sensação de competência, trazer essa sensação de avanço em você e no seu time. E como que um empresário ele pode crescer a sua venda, né, na sua rede de lojas com tanta concorrência e com a economia desaquecida hoje do nosso país? Bom, eu penso que a concorrência ela pode mais te ajudar do que te atrapalhar, né? Existe uma crença que a concorrência ela prejudica o negócio. De fato, a função da concorrência é prejudicar o negócio. Para que serve concorrente? Para tomar o seu mercado. Concorrente serve para te jantar. Concorrente serve para tomar o seu espaço. Tanto que quando as pessoas falam assim, mas o problema é que a minha concorrência é desleal. Amigo, acorda, não existe concorrência leal. Né? Você já ouviu falar em concorrente leal? Não existe concorrente leal. Tá? Existe só concorrente desleal. A função do concorrente é te jantar, é tomar o seu mercado, tomar o seu cliente. Então, se você ficar esperando que a concorrência vai te ajudar, você espera deitado, porque isso não vai acontecer. Agora, eu posso tirar proveito da concorrência. De que maneira? Parando de me preocupar com a concorrência e passando a estudar a concorrência.
Ao invés de me preocupar com a concorrência, porque isso não me ajuda em nada, eu preciso estudar a concorrência. Entender quais são as forças e fraquezas da concorrência. O que a concorrência faz bem feito e que não adianta eu bater porque eu vou me estrepar, né? Não adianta eu bater na concorrência porque eu vou me dar mal. Não adianta eu bater na concorrência porque eu vou estar batendo uma força dela. Né? E o que a concorrência faz mal feito? Onde a concorrência não dá foco? Onde a concorrência acaba dando pouca atenção? Qual o segmento de produto que a concorrência não dá atenção? O que tipo de produto está faltando no meu concorrente? Qual o segmento de cliente que meu concorrente não tem parado para ver, não tem parado para analisar, não tem parado para acompanhar? Então, quando eu estudo a minha concorrência, eu passo a ter muito mais elementos para redefinir minha estratégia. Se preocupar com a concorrência não me ajuda em nada. Estudar a concorrência ajuda. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui gerente de marketing da Rede City lá, isso eu fui por quase 15 anos, no centro-norte do Brasil, né, uma rede baseada em Cuiabá na época, chegou a Casas Bahia, que era o maior anunciante da época, o maior varejo do Brasil na época. E aí a Casas Bahia, ela chegou com a promessa de tomar o nosso mercado, né? Ela chegou com a promessa de simplesmente dominar o mercado em poucos meses. E nós, ao invés de nos preocupar com a Casas Bahia, a gente foi estudar a Casas Bahia. Fomos para Rio de Janeiro, São Paulo, fomos entender quais eram as forças da Casas Bahia. E a gente descobriu uma coisa interessante. A Casas Bahia estava chegando em Cuiabá, a cidade mais quente do Brasil, né? Que rivaliza aí com Teresina, com Palmas. Tem uma rivalidade aí, ó. Dizem, quem é de Cuiabá fala que Cuiabá é mais quente, quem é de Teresina fala que Teresina é mais quente. Não importa, tá? Entre as 3 mais quentes do Brasil. E a Casas Bahia ela não dava foco em ar-condicionado. Porque como ela estava baseada muito no Sudeste na época, né, tinha ido pouco para o Nordeste e para o Norte, agora está mais forte nessas regiões, ela não dava muito foco em ar-condicionado e nem ventilação. E a gente falou, opa, peraí, aí está uma oportunidade. Nós chegamos para a Springer, né, que é uma das maiores indústrias de ar-condicionado do Brasil, fizemos uma proposta que a gente queria crescer muito em ar-condicionado. E a Springer topou ser nossa parceira. Nós nos tornamos o maior vendedor de Springer do Brasil. Ou seja, nós atacamos uma fraqueza Casas Bahia. Nós ampliamos a linha de ar-condicionado. Nós ampliamos o espaço de ar-condicionado em loja. Nós ampliamos o espaço de ar-condicionado na publicidade. Fizemos muita campanha. Né? Também fomos para os bairros. Né? Demos mais capilaridade para a empresa, já que a Casas Bahia ia concentrar as lojas no centro e shoppings. Pois bem, mais ou menos uns 6 meses depois da chegada da Casas Bahia, nós havíamos aumentado em 20% as vendas lá em Cuiabá. Ou seja, a Casas Bahia ajudou a Citilar a crescer. Por quê? Porque nós usamos as fraquezas deles para nos acelerar, né? Para focar naquilo que eles eram ruins. Então, eu acredito que sim, a concorrência pode te ajudar. Eu acredito que sim, a concorrência pode te alavancar, desde que você pare de se preocupar com a concorrência e passe a estudar a concorrência. E com a economia desaquecida? Varejo é ritmo. O que isso significa? Varejo é ritmo significa que todo dia conta zero numa rede de lojas. Todo santo dia você acorda com R$0 de venda e não importa se o mês passado foi um mês bom ou um mês ruim de vendas, dia 1º a conta amanhece zerada. Né? Então, o varejo ele é uma atividade para pessoas que têm muito estômago. É uma atividade para empresários que têm muito estômago, muita paciência, muita resiliência. Por quê? Porque, de repente, hoje você teve um dia fraco, aí você faz uma ação de marketing, amanhã é um dia forte, aí depois o terceiro dia é meio fraco, depois vem outro dia forte. Ou seja, se você não tem resiliência, se você não tem paciência, se você não tem perseverança e fé, você não aguenta o varejo, o tranco do varejo. Esse é o primeiro ponto. Segundo é que as pessoas elas perdem o ritmo muito fácil. O ser humano é o material mais volátil que existe. Hoje você está motivada, feliz, amanhã você está chateada, depois amanhã você está com uma cólica e isso derruba o teu dia, aí daqui a pouco você discute com alguém que você gosta e é uma merda e o teu dia vai pro buraco, né? E aí os nossos resultados são reflexos do nosso estado emocional. Sim. Então o varejo é ritmo, por quê? Porque líderes de vendas precisam dar ritmo para suas equipes todo santo dia. Líderes de venda precisam trazer esse senso de urgência, esse senso de oportunidade, esse senso de ritmo por meio de reuniões diárias de energização, por meio de feedbacks frequentes, por meio de uma palavra amiga, por meio de um feedback direcionado 1 a 1, né? Por meio às vezes de uma lembrança, de um afago ou mesmo de uma chamada, dizer, caramba, o que está acontecendo com você? Você sempre é uma pessoa tão energizada, nem estou te reconhecendo, tá tudo bem com você? Tá tudo bem com a sua vida? Tá tudo bem com a sua casa? Ou seja, isso é dar ritmo para as pessoas. A mesma coisa o empresário, ele precisa dar ritmo para os seus líderes, ele precisa dar ritmo para os seus gerentes,
É preciso dar ritmo para os seus executivos. Por quê? Porque as pessoas entram no operacional e elas ficam tão focadas no problema, elas ficam tão focadas em fazer as coisas acontecerem, que elas perdem o ritmo essencial aos resultados. Né? Então, varejo é ritmo porque todo dia conta zero e o empresário precisa dar esse ritmo para suas equipes. E qual é o papel do gerente nesse desafio? O papel do gerente em dar ritmo para o varejo é o papel de dar ritmo para sua equipe. Né? É pegar aquela equipe que talvez está desacelerada, está tranquila, está na zona de conforto, desafiar, provocar, entender individualmente quais são as dificuldades que cada colaborador tem na loja para que ele atenda essas pessoas de maneira individual. Né? Uma ele vai dar uma energização, outra ele vai dar um apoio moral, outra ele vai dar um treinamento, outra ele vai dar um feedback de conversão, outra ele vai dar uma aula de negociação. Ou seja, a função do gerente de loja é trazer para essas pessoas muito mais vontade de bater as metas, muito mais capacidade de bater as metas, muito mais desejo de ganhar dinheiro, muito mais ambição. Né? Nós falamos recentemente em um podcast sobre ambição, né? Como você desperta ambição nas pessoas. Né? E nós comentamos sobre isso por meio dos sonhos. Então é a função de um gerente de loja fazer com que as pessoas sonhem mais, fazer com que as pessoas sonhem mais alto, porque isso vai mexer com a ambição e a ambição vai trazer ritmo. Né? Ou seja, eu lembro uma vez eu estava no treinamento do meu amigo Wendel Carvalho e as pessoas falam assim, mas eu não consigo emagrecer, ou eu não consigo guardar dinheiro, né? E aí faz uma pergunta interessante. Ele fala assim para as pessoas que falam que não conseguem guardar dinheiro, se a vida da sua mãe dependesse de você guardar 30 mil reais nos próximos 3 meses, você conseguiria ou não? Puxado. É bem provável que você conseguiria. Então você pode. Isso já está dentro de você. Você consegue. É que isso não é uma urgência para você. Isso não é uma prioridade para você. E que se não é uma urgência, não é uma prioridade, você fica você fica contando para você uma mentira. Sim. A mentira é que você não consegue. A mentira é que você não pode. Né? Mesma coisa é cuidar da sua saúde, emagrecer, enfim, ter um corpo mais saudável, mais funcional. Não consigo emagrecer, não consigo fazer dieta, eu não consigo. Tá bom, tá, beleza. Você recebe uma notícia, olha, você tá com uma doença terminal. Se você não emagrecer, você vai morrer. É isso, a doença vai... emagrecer é uma condição para você viver. Você emagrece. Sim. Por quê? Passa a ser sua prioridade. Então, não é que as pessoas não conseguem, não podem, é que isso não é prioridade. Né? Então, veja como as pessoas perdem o ritmo, elas perdem o foco muito fácil. E a função do líder é ajudar as pessoas a encontrar dentro delas essa capacidade que existe, mas que às vezes está adormecida. Essa capacidade, esse potencial que existe, mas que às vezes está adormecido. E o empresário, né? Como que ele coloca ritmo para a loja bater meta todo mês? Bom, o empresário ele vai lidar com os seus líderes, né? Com os seus liderados diretos, são seus líderes. Então, como é que o empresário motiva esses líderes? Bom, primeiro, a gente sempre fala lá dentro da mentoria Rede Milionária das campanhas de incentivo, que são aquelas campanhas que a gente faz para acordar os líderes, né? Olha, tem um prêmio aqui, tem uma cenoura aqui, que é bem importante, é um dinheiro que o cara quer, mas que ele pode receber desde que ele entregue um resultado importante, né? Eu já tive experiência de final de mês. A rede de lojas está projetando menos que a meta. E aí, você faz o quê? Você faz mais propaganda, você faz mais oferta, você baixa preço. Eu fiz vários testes na minha vida. E o teste que se mostrou mais eficaz foi ter dado dinheiro para gerente de vendas. Ou seja, gerentes, olha só, faltam X milhões para a gente fechar o mês, tá bom? Tá bom, a projeção está dando menos do que isso. Se vocês corrigirem essa rota e entregarem o resultado, vocês ganham aqui 3 mil cada um, 1.000 cada um, enfim. Daí depende do valor da meta e do volume da rede. Mas campanhas de incentivo ajudam a energizar. Reconhecimentos ajudam a energizar. Você trazer esses gerentes para o destaque, para o protagonismo, né? Isso faz com que as pessoas se sintam especiais, isso faz com que as pessoas se sintam mais capazes, né? Então, trazer esse gerente para o protagonismo. Sim. Outra coisa é dar uma clareza de uma missão, de um propósito, né? O empresário, ele é um vendedor de sonhos, no fim das contas. O empresário está vendendo um projeto, uma possibilidade de futuro, de vida melhor para os seus líderes. Então, é trazer esse senso de propósito, esse senso de responsabilidade. Né? Cada gerente ali tem várias famílias na sua responsabilidade. Né? Pessoas que dependem daquele sucesso, daquela empreitada.
pessoas que dependem do sucesso daquela loja para elas continuarem empregadas, continuarem alimentando sua família, continuarem levando sustento para casa. Com Então, certeza. o empresário tem um papel muito importante ali. E como que as campanhas, né? Você está falando de campanhas de incentivo, como que elas ajudam a manter o crescimento? Empresários do varejo que utilizam campanhas de incentivo com o seu time de vendas têm muito mais sucesso, têm uma venda milionária. Por quê? Porque as campanhas de incentivo dão ritmo para o time de vendas. Vou te dar um exemplo. Sempre do dia 1º ao dia 5, aqueles 5 primeiros dias do mês, é fundamental ter uma campanha de incentivo para acelerar o time de vendas. Perceba que se você não fizer isso logo nos primeiros dias, o time vai aquecer quando? Quando já é dia 8, 9, 10, que aí as pessoas receberam e vêm para as lojas. Só que aí já passou 10 dias do mês, você já perdeu 1/3 do mês, fácil. Agora, já imaginou se você já motiva, já energiza o seu time nos 5 primeiros dias, quando chegar lá no dia 8, 9, 10, o teu time já está 1000, já está num outro ritmo, né? Uma campanha de incentivo também pode acionar o time, pode energizar o time naquela quarta semana do mês, sabe aquela mais parada? E que o movimento fica um pouco mais tranquilo, tem menos dinheiro na praça. É um período perfeito para uma campanha de incentivo. Outra coisa, essas campanhas de incentivo despertam no vendedor um senso de competitividade. O vendedor é um ser competitivo. E você precisa criar esse ambiente saudável de competição, onde as pessoas que entregam a sua meta proporcional, né, não as que vendem mais apenas, mas aquelas que entregam a sua meta proporcional ao seu desafio, ganham alguma coisa, né? E nem sempre é o dinheiro em si. Às vezes é um reconhecimento, é um troféu, às vezes é um tipo de experiência em família, né? Mas sem dúvida as campanhas de incentivo ajudam a trazer muito mais ritmo para o time. A gente tem lá na Rede Milionária uma lojista que é a Elisângela, que ela é da Ótica Nacional, que é lá do Prata, Minas Gerais. E a Elisângela, conhecendo bem as meninas dela, faz campanha de incentivo, cujo prêmio, às vezes, é uma faxina, né? Aí você fala, mas uma faxina? Pois é, uma pessoa que trabalha 6 dias por semana. Chega no dia de folga, tem que limpar a casa, ninguém merece, né? Então, o que ela faz? As meninas dela lá ganham faxina e ficam bem felizes, porque no dia de folga elas podem simplesmente descansar ou aproveitar com a família. E eu lembro que antes dela fazer essa campanha de incentivo, ela perguntou, né? Ela quis saber o que os seus funcionários, o que as meninas dela gostariam de ganhar, né? Exato. Ela não quis chutar, né? Ela não quis simplesmente, isso aqui é legal pra mim, então eles vão gostar. Porque uma coisa que eu gosto muito pode ser que você não goste, né? Por exemplo, a gente tem uma coisa em comum, você gosta de vinho, eu também gosto de vinho, mas você gosta de um tipo de vinho, eu gosto de outro, né? Talvez o vinho que eu acho legal, você vai odiar e vice-versa. Então é legal te perguntar. E às vezes você não quer um vinho hoje, às vezes você quer uma outra coisa completamente diferente. Então é muito legal te perguntar, né? Porque aí a campanha de incentivo ela fica mais eficaz. Exatamente. E você acha que gestão à vista ainda funciona? Sem dúvida, eu adoro gestão à vista. A gente tem aqui no escritório, até vou pedir pro Cris fazer um insert aí da gestão à vista aqui do escritório. Eu acho super importante todos os funcionários, né, terem noção clara dos números, né? Então, se eu tenho uma meta mensal, se eu tenho uma meta semanal, se eu tenho uma meta diária, os funcionários têm que saber como é que a gente tá. E tem que saber como é que é o papel de cada um para alcançar aquela meta. Né? Uma rede milionária é uma rede que tem colaboradores que trabalham pela meta em todos os níveis, não só o pessoal de vendas. Eu acho uma sacanagem você colocar só nas costas de vendas essa responsabilidade de bater meta, porque não é só do time de vendas. Essa responsabilidade de bater meta é de todo o time. Essa responsabilidade de bater meta é de todos os colaboradores. Se não for de todos, não vai ser de ninguém. O cara de compras tem que trabalhar para bater meta, a pessoa de marketing tem que trabalhar para bater meta, a pessoa de conteúdo tem que trabalhar para bater meta, a pessoa do caixa tem que trabalhar para bater meta, o financeiro tem que trabalhar para bater meta, todos têm que trabalhar. E gestão à vista dá esse senso de urgência, expõe os melhores resultados, também expõe as pessoas que não têm resultado. Para quê? Para que o líder tenha clareza de quem não está dando resultado, para que o líder tenha clareza de quem está puxando o resultado para baixo, para que ele possa dar um feedback individual, para que ele possa fazer um trabalho mais direcionado e ajudar essa pessoa a sair desse resultado ruim para um resultado de performance. Perfeito. Massa, bom, já deu para dar uma boa noção de como bater meta, né? Com certeza. Deixa eu aproveitar de fazer um convite, ó. Se você tem uma ou mais lojas, fatura mais de 1 milhão por ano e tá com dificuldade de bater meta, ou até tá batendo meta na sua loja, mas sabe que pode vender muito mais,
eu quero te dar um diagnóstico 360 graus feito pelos nossos especialistas, tá? A gente poderia tranquilamente cobrar R$1.000, R$2.000, até R$3.000 por esse diagnóstico, mas eu quero entregar de presente para as 20, atenção, só 20 primeiras pessoas que solicitarem esse diagnóstico nesse link que vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou para você que me chamar no Instagram, caso você esteja ouvindo no Spotify, você me chamar no Instagram, Dino, eu vi lá você falando do diagnóstico, eu quero o meu diagnóstico. Ele é gratuito, ele é sem compromisso, só tem uma condição, que você tenha uma ou mais lojas e fature mais de R$1 milhão por ano, tá? Atenção, esse diagnóstico é uma reunião individual, exclusiva dos nossos especialistas com a sua empresa, então faz você ou você e seu sócio, e nessa reunião você vai ter muito mais clareza de onde você está errando, o que está te afastando aí do próximo milhão, o que está te impedindo de bater metas todos os meses e crescer sua rede de lojas, tá bom? Então, para você solicitar esse diagnóstico, para você solicitar uma possível vaga, porque o nosso time vai eleger algumas lojas só, não é para todo mundo que solicitar, você vai clicar nesse link de agendamento que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou você vai me chamar no direct do Instagram que eu vou te mandar um link, combinado? E aí você vai preencher um rápido formulário, meu time vai te ligar, atenção, um celular 48 vai te ligar, e aí você vai ter que atender para confirmar a sua reunião, fechado? Então, aplica logo para você receber esse diagnóstico 360 graus. Fechado? Isso aí. Lojista, muito obrigado. Eu sou o Dino Gueno. E eu sou a Amanda Guimarães. Lembra de seguir a gente no Instagram, eu sou @Dino Gueno ou @Mentoria Rede Milionária. E até o próximo podcast Rede Milionária. Já compartilha essa parada aqui, ó. Clica na seta aqui e compartilha naquele grupo do Sebrae, naquele grupo da CDL, aquele grupo de empresários que você tem aí na sua cidade, combinado? E até o próximo podcast Rede Milionária. A gente se vê. Fique com Deus.